Nesta aula, nós vamos seguir discutindo a técnica de espectroscopia no infravermelho e vamos detalhar um pouco mais sobre os modos de vibração que podem existir, ou os principais modos de vibração que podem ser observados em diferentes moléculas, assim como as propriedades das ligações químicas e os seus efeitos na absorção da radiação infravermelha. Na aula anterior, nós comentamos que uma mesma molécula química, ela pode apresentar um número distinto de modos vibracionais. Para que a gente possa entender um pouco melhor isso, nós podemos descrever os dois principais modos de vibrações que as moléculas químicas podem apresentar, que são eles, os modos de estiramento e os modos de dobramento. Nos modos de estiramento, usualmente ocorre que a vibração, ou melhor, é uma vibração que ocorre ao longo do eixo de ligação, resultando em contínuo alongamento ou encurtamento da ligação, né? Então, os átomos, eles ora se distanciam e ora se aproximam do átomo central. Temos ainda duas classificações, estiramento simétrico e estiramento assimétrico. No modo de estiramento simétrico, os dois átomos se afastam e se aproximam do átomo central ao mesmo tempo. E é esse movimento vibracional que vocês conseguem visualizar, né? As imagens, elas conseguem facilitar esse entendimento. Então, vejam, dois átomos ligados a um átomo central se distanciam e se aproximam ao mesmo tempo do átomo central. Enquanto que no estiramento assimétrico, nós temos que, enquanto um átomo se afasta, o outro se aproxima do átomo central. É o que vocês conseguem visualizar nessa imagem aqui, né? Então, enquanto um átomo se afasta, o outro se aproxima. E o que a gente pode também concluir aqui? Mesmo sendo o mesmo modo vibracional, ou seja, o modo vibracional de estiramento, quando eu tenho um estiramento simétrico ou um estiramento assimétrico, eles vão ocorrer em locais diferentes do espectro de infravermelho. Então, são sinais que a gente consegue diferenciar num espectro de infravermelho. Então, por exemplo, se a gente tiver CH3, né, um átomo de carbono ligado aqui a 3 átomos de hidrogênio. Se se estiver ocorrendo um movimento de estiramento simétrico em que os átomos aqui se aproximam e se afastam ao mesmo tempo, né, do átomo central, a gente vai enxergar um sinal na faixa de 2.872 centímetros a menos 1. Enquanto que, se a gente tiver esse mesmo CH3, mas agora vibrando no modo de estiramento assimétrico, o sinal vai ser observado na região de 2.962 centímetros a menos 1. Então, uma região de maior energia do espectro de infravermelho, sugerindo que esse movimento vibracional requer absorção de radiação na região do infravermelho e uma radiação que apresente energia superior ao modo de estiramento simétrico. Temos ainda o movimento de deformação angular simétrica fora do plano, que vai ocorrer quando os átomos se movimentam um para frente e outro para trás do plano, como a gente consegue visualizar nessa imagem aqui. Neste modo vibracional é denominado twisting e lembra um movimento de torção. Então, às vezes, vocês podem se deparar tanto com o termo em inglês quanto com o termo em português, que vai sugerir qual é o movimento vibracional que está associado àquela molécula. Temos também a deformação angular simétrica fora do plano, que ocorre quando ambos os átomos se movimentam na mesma direção, para frente ou para trás do plano, e também é denominada de Wogen, né? Então, ambos os átomos se movimentando para frente ou para trás. E aí, a gente já pode sugerir também que, assim como nos modos de estiramento, os modos de deformação angular vão se apresentar em regiões específicas do espectro de infravermelho. Avançando um pouquinho mais, nós podemos tentar entender como é que as diferentes ligações químicas, os diferentes átomos presentes em uma molécula, podem influenciar no processo de absorção da radiação infravermelha. Podemos utilizar o modelo, né, de oscilador harmônico
para entender isso de uma forma um pouco mais detalhada. Nós podemos fazer uma aproximação simples, então, considerando o que? Os átomos como esferas. Então, nesse caso, nós teríamos uma esfera que poderia representar um átomo, uma segunda esfera representando um segundo átomo e a ligação química representada por uma mola. A energia potencial desse modelo de oscilador harmônico, ela é representada por essa parábola. Na linha tracejada, nós temos a parábola do modelo de oscilador harmônico clássico e na linha contínua nós temos a representação do modelo de oscilador harmônico quântico, que é melhor empregado no caso de moléculas, né? Nós já vamos entender um pouquinho melhor sobre esses detalhes. Mas o que a gente pode visualizar aqui é que, bom, dois átomos unidos por uma mola ou por uma ligação química, né? Duas bolas unidas por uma mola. Imaginem, esses dois átomos, num movimento vibracional clássico e usual, eles vão estar se aproximando e se distanciando continuamente. Se eu fornecer energia a esse sistema e a energia for adequada, ocorre que essa radiação pode ser absorvida, a energia vai ser transferida para o sistema e essa frequência vibracional ela vai aumentar, ou seja, nós teremos a passagem ou absorção da radiação, né? E a passagem da molécula de um nível vibracional de menor energia para um nível vibracional de maior energia, né? Então, essa seria a representação mais simples do processo de absorção dessa radiação. A frequência vibracional dessa ligação química, ela é definida por essa equação aqui, e a gente consegue visualizar o quê? Que a constante de força, esse K, que é a constante de força, ele representa a ligação química, a força da ligação química, né? Então a gente sabe que dependendo, ou podemos sugerir agora, né, olhando para essa equação aqui, que dependendo da ligação química que estiver presente em uma determinada molécula, essa força ela vai influenciar na frequência vibracional. E a massa reduzida também, né? A massa reduzida ela pode ser calculada por essa segunda equação aqui, mas ela leva em conta as massas dos átomos envolvidos, ok? Então, de uma maneira resumida, nós temos dois átomos unidos por uma determinada ligação química. Se eu fornecer energia na forma de radiação, na frequência adequada, vai ocorrer a absorção dessa radiação e eu vou ter um processo, então, de absorção e passagem de um estado de menor energia para um estado de maior energia. A energia total de vibração da molécula, ela pode ser definida por essa equação aqui, em que nós temos, de novo, né, a constante de força, que é esse K, ou seja, o K está representado aqui, que é a mola ou a minha ligação química, e o Y máximo ao quadrado. O Y é esse deslocamento máximo que pode ser adquirido durante o movimento vibracional de uma determinada molécula. No caso de um oscilador harmônico clássico, esse sistema ele pode vibrar com qualquer energia total. Não existe um limite. Qualquer energia colocada nesse sistema permite um movimento vibracional sem maiores restrições. No caso de ligações químicas, aqui nós fizemos um parênteses. Por quê? A energia das ligações químicas, ou para que ocorra a absorção da radiação pelas ligações químicas, nós temos que fornecer a frequência adequada, porque esse é um processo quantizado, ou seja, só vai ocorrer a absorção da radiação desde que a frequência ela seja suficiente para causar a transição de um nível, né, de um estado para outro. As moléculas só vibram em níveis de energia que obedecem à fórmula, né, que é essa equaçãozinha aqui, que nos indica o quê? Que o processo de absorção vai ocorrer desde que a radiação incidente seja capaz de causar uma transição de um nível de menor energia para o próximo nível subsequente.
né? Então, por exemplo, de E0 para E1. Então, por isso que disse que é um processo quantizado, só vai ocorrer a absorção da radiação desde que eu tenha energia suficiente para causar transições de um nível para o próximo. Se nós observarmos essa imagem, nós vemos exatamente isso, né? Então, a excitação de um nível E0 para um nível E1, esse delta em energia representa a variação entre o nível 0 e o nível 1. Tá, mas tudo bem, o que vai ser a resposta disso, né? Tentando já pensar agora no espectro de infravermelho. Como é que eu vou enxergar isso no espectro de infravermelho? Nesse caso, esse delta em energia, ele é um pouco mais elevado. Então, no espectro de infravermelho, eu vou enxergar um sinal, né? Esse sinal aqui indicando absorção de radiação numa região do espectro de maior energia, né? Ou seja, mais à esquerda do meu espectro de infravermelho, que é justamente onde eu tenho a região mais energética. Lembram que a gente comentou na aula passada que o número de onda, né, em centímetro a -1, ele indica a energia absorvida. Quanto mais à esquerda, ou quanto maior for o número de onda, maior é a energia que está sendo absorvida. Agora, se nós olharmos uma outra, deixa eu apagar aqui. Poderíamos pensar numa outra estrutura, enfim, né, de outras ligações químicas sendo analisadas. Ou melhor, uma molécula que contém outras ligações químicas e outros átomos envolvidos, né, aí no processo de absorção de radiação. E vejam que nesse caso, a transição do estado E0 para o estado E1 necessitou de menor energia, né? Então, o que vai ser a resposta disso no meu espectro de infravermelho? Vamos enxergar a absorção de um sinal mais à direita do espectro de infravermelho, indicando que ocorreu absorção de radiação na região do infravermelho de menor energia. Para uma molécula real, o comportamento é um pouco mais complexo que esse sistema massa-mola. Porque a gente pode imaginar que quando dois átomos eles se aproximam, conforme eles estão se aproximando, o processo de repulsão em função dos núcleos, né, estarem se aproximando, ele vai ser mais intenso. Da mesma forma, quando eles se distanciam, se eles se distanciarem demais, a ligação química pode se romper. Então, aquele modelo de oscilador harmônico clássico, em que as linhas estão igualmente espaçadas, ele não pode ser utilizado para explicar o comportamento de uma molécula real. No início, sim. No início, a gente consegue ver que os níveis eles estão igualmente espaçados, tá? Mas conforme a energia do sistema aumenta, o espaçamento diminui. E o que é a consequência disso? O que isso vai resultar no meu espectro de infravermelho? Bem, é possível que nós vamos enxergar, então, o processo de excitação, né, vibracional, nesse caso representado pela passagem, né, do E0 para o E1. O delta em energia aqui no espectro de infravermelho, nesse caso, né, ele está numa região aqui de mais baixa energia, mas mais baixa energia e frequência, né, mas que foi suficiente para essa transição eletrônica. Esse sinal aqui nós chamamos de banda fundamental. Banda fundamental. No entanto, a gente também vai enxergar nos espectros de infravermelho um sinal que a gente vai chamar, normalmente ele é um sinal menos intenso do que essa banda fundamental e a gente chama de sobretom. Sobretom. E da onde que vai surgir esse sinal? Ele vai surgir do processo de excitação vibracional, mas não pela passagem de um estado 0 para o seu primeiro subsequente, e sim para o segundo, né? Então ele vai causar uma transição de dois níveis, passando do E0 para o E2. Nesse caso, a gente consegue visualizar que o ΔE aqui ele é praticamente o dobro
da banda fundamental. Então vejam, e por que isso é importante? Porque a gente vai ter que aprender a olhar para o espectro de infravermelho e saber que eu vou enxergar tanto sinais, bandas fundamentais que estão relacionadas com esse processo aqui de transição de um nível, como eu vou enxergar também sinais menos intensos que acabam acontecendo em função dessa transição de 2 ou mais níveis. Usualmente, esses sinais são menos intensos e às vezes eles podem até auxiliar na nossa interpretação, mas usualmente a gente dá uma importância maior no processo de interpretação para essas bandas mais intensas. Temos ainda, né, podemos observar no espectro de infravermelho bandas de combinação. Essas bandas de combinação surgem quando, né? Quando duas frequências se combinam, né? Então eu posso ter uma frequência aqui de combinação e enxergar no espectro uma banda de combinação quando duas frequências naturalmente se combinam. Temos também as bandas de diferença, que são resultantes da combinação de bandas com sinais invertidos, né? Então, aqui a frequência de diferença seria a frequência 1 menos a frequência 2. E ainda, quando uma banda fundamental acopla com uma banda harmônica, essa harmônica é aquela banda de sobretom que a gente comentou no slide anterior, tá? Sobretom. Então, quando ocorre o acoplamento da banda fundamental com uma banda harmônica ou com uma banda de combinação ou com uma banda de diferença, tem-se a ressonância de Fermi. E isso importa por quê? De novo, porque a gente agora já sabe que, além das bandas fundamentais, ou seja, além daqueles sinais mais intensos que são gerados no espectro de infravermelho, e representam as bandas fundamentais, nós também teremos outros sinais que podem ser gerados pelas bandas de combinação, pelas bandas de diferença ou pela ressonância de Fermi. E aí nós podemos olhar então para as diferentes ligações, os diferentes átomos, as diferentes hibridizações presentes em uma determinada molécula e passar a relacionar agora com a constante de força, com a massa reduzida e tentar entender como isso pode influenciar na frequência vibracional. Então, se a gente tiver, por exemplo, dois átomos de carbono ligados, né, com ligações simples, duplas ou triplas, o que que a gente observa? O K, que é a constante de força, ele está aumentando nesse sentido, né? Porque a gente sabe que uma ligação tripla é mais forte que uma dupla, que é mais forte que uma simples. E vejam a região onde a gente pode enxergar sinal no espectro de infravermelho. Então, se eu tiver uma ligação carbono-carbono simples, eu vou enxergar um sinal mais ou menos em 1200 centímetros a menos 1. Se eu tiver uma dupla, 1650, e se eu tiver uma tripla, 2150. Então, como que a gente pode tentar também entender um pouquinho melhor isso, né? Como que uma ligação tripla apresenta uma frequência vibracional maior do que uma simples? Então, eu vou utilizar um programinha aqui, que é um programa que foi desenvolvido pela Perkin-Elmer, que é uma empresa, né, que fabrica equipamentos de infravermelho, e eu acho que facilita esse nosso entendimento, tá? Então, falando aqui, nós temos a equação, né? Então, aquela mesma equação da frequência vibracional. Então, a frequência vibracional ela vai estar relacionada com a constante de força e com a massa por essa equação aqui, né? Então, quanto maior for a constante de força, maior a frequência vibracional, quanto menor a massa, maior a frequência vibracional. Bem, se a gente estiver trabalhando com uma constante de força maior, como por exemplo uma ligação tripla, a gente pode enxergar que essa parábola aqui, que representa a energia potencial do sistema, ela está um pouco mais estreita. Então, o movimento vibracional ele vai ser mais intenso. Enquanto que, se nós tivermos uma constante de força menor, né, ou seja, uma ligação com menor força, como por exemplo uma ligação simples, essa parábola ela vai estar um pouco mais aberta e a frequência vibracional vai ser menor, né? Então, por isso que ligações simples, que são mais fracas, vão gerar sinais no espectro de infravermelho em regiões de menor energia, e ligações triplas vão gerar sinais
no espectro do infravermelho em regiões de maior energia, mais à esquerda do espectro. Podemos enxergar também como que a massa dos átomos vão influenciar. Massas maiores, elas têm uma frequência vibracional menor, enquanto que massas menores vão apresentar uma maior frequência vibracional. No entanto, a curva de energia potencial desse caso, ela não muda. Tá? Então, é isso que a gente segue vendo aqui. Vou voltar para o nosso slide, né? Então, falamos sobre a constante de força. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na massa dos átomos, né? Então, a massa reduzida, aqui representações, né, de átomos de carbono ligado a outros elementos, como hidrogênio, carbono, oxigênio, cloro, bromo e iodo, e a massa desses elementos aumentando nesse sentido. Então, a massa reduzida do sistema aumenta também nesse sentido. Quanto maior é a massa do sistema, menor vai ser a frequência vibracional, né? Então, nesse caso aqui, carbono ligado a iodo, que tem a maior massa, geraria um sinal em aproximadamente 500 centímetros a menos 1, enquanto que carbono ligado a hidrogênio geraria um sinal em aproximadamente 3.000 centímetros a menos 1. Podemos olhar também a hibridização do carbono, né? Hibridização SP, SP2 e SP3, tá? Usualmente, o caráter S, ele aumenta nesse sentido, né? Então, de SP3 para SP, sendo que SP tem o maior caráter S. E o que a gente pode sugerir? Que quanto maior for o caráter S, maior vai ser a força de ligação. Por quê? Devido à penetração nos orbitais. Então, quanto maior o caráter S, maior a força de ligação. Então, a gente pode relacionar com o K, que a gente já viu também anteriormente, né? Bem, então agora nós podemos começar a olhar para um espectro de infravermelho e começar a aplicar isso tudo que a gente viu na teoria hoje, tá? Então, se a gente olhar o espectro do metanol, no espectro há o registro mais intenso das absorções fundamentais, absorções que levam o sistema do estado fundamental para o primeiro estado excitado. Lembrando que essas absorções geram sinais mais intensos no espectro de infravermelho, como por exemplo esse sinal aqui, esse sinal aqui, esse sinal aqui, esse sinal aqui, esse aqui. Então, são todos sinais característicos de absorções fundamentais. Mas também existe a possibilidade de transições do estado fundamental para estados excitados posteriores, que nós definimos como sendo as bandas harmônicas, que usualmente são mais fracas no espectro, né? Então, por exemplo, essa aqui poderia ser uma banda harmônica, essa aqui definida como uma banda harmônica. E vejam que, pelo fato delas serem menos intensas, elas vão influenciar menos no processo de interpretação. A partir da próxima aula, a gente vai começar a detalhar mais esse processo de interpretação, tá? Não se preocupem. Sinal do OH no metanol. Vejam, olhem que interessante aqui, ó, carbono e hidrogênio com a hibridização sp3, né? Então, a gente falou sobre a hibridização. Nesse caso, a hibridização sp3, ela tem um caráter S mais fraco. Em função disso, ela tem uma menor constante de força, um menor K, e também em função disso, a frequência vibracional dela é um pouco menor. Então, usualmente, quando a gente tem aqui carbono, ligação, né, carbono e hidrogênio com a hibridização sp3, usualmente esse sinal ele vai estar à direita de 3.000, ou seja, numa região de menor frequência. Se eu tiver hibridização sp2 ou sp, eu vou enxergar sinal à esquerda, desculpa, aqui do espectro, né? Vou representar qualquer coisa aqui, mas seria a representação de um sinal à esquerda, porque ele ocorre em frequências maiores devido à hibridização. Então, são vários detalhezinhos que a gente consegue, a partir dessa teoria, aplicar agora na prática da interpretação dos espectros. Então, vocês vão ver que vai ser bem, bem importante isso. Aqui também a indicação de uma ligação carbono-oxigênio, né? Então, essas seriam as principais bandas que a gente poderia destacar no caso do espectro do metanol. Bem, ficamos por aqui, finalizamos basicamente a teoria, né, relacionada à técnica de infravermelho. Nas próximas aulas, a gente vai começar a interpretar o espectro de infravermelho, e apesar de eu não ter colocado aqui, nós também vamos discutir
sobre a instrumentação, ok? Então, até a próxima aula.